Nessa apresentação teremos uma visão geral sobre Reflection. Então teremos uma visão geral, como utilizar a classe de Assembly, como utilizar a classe Assembly Info e como utilizar a classe Type e Member Info. Então, o .NET Framework permite o seguinte, ele possui, um dos maiores benefícios é o quê? A riqueza de informação sobre aquele tipo, ou seja, aquela classe disponível em tempo de execução. Então, o sistema de reflexão que é contido dentro do .NET possibilita o quê? Nós navegarmos de forma dinâmica, e questionar cada tipo de dado, cada método, cada propriedade, cada campo existente numa classe. Tá? Então, com isso, você consegue o quê? Criar sistemas mais dinâmicos, sistemas onde pode ter diferentes formas de comportamento sem a necessidade de implementação muito hard-coded no sistema em si. Tá? Agora, você tem aqui, nesse slide, um assembler o que? Nada mais é que um container lógico. O que ele vai ter lá dentro? Vai ter metadados do assembly, ou seja, informações sobre o assembly. No caso, se considerarmos que o assembly é uma DLL, nós teremos lá qual que é a versão daquela DLL, de quem foi o fabricante daquela DLL, e assim por diante. Os metadados de cada tipo, ou seja, os dados de cada classe, saber qual que é o nome daquela classe, saber qual que é os métodos, os seus atributos, saber, ter informação, quando o assembly é compilado, do MSU, ou seja, o código intermediário, criado, gerado para rodar no sistema de runtime do .NET Framework, e os recursos, ou seja, as imagens que estão inseridas ali dentro, as strings para internacionalização que estão inseridas ali dentro, são recursos que estão disponíveis dentro daquele assembly, embarcados. Então nós temos, por exemplo, dois modelos de assembly. Um assembly que ele tem composto de uma DLL e um assembly que é composto de múltiplos arquivos, sendo que essa DLL, por exemplo, pode ter o quê? Imagens, como um bitmap, e ter, por exemplo, metadados, metadados de tipos, código intermediário, recursos e assim por diante. Temos também como é que eu faço a utilização da assembly? Ou seja, eu tenho a classe que faz a representação de um assembly. Então nós vimos o quê? Que um assembly pode ser tanto uma DLL quanto um executável. São os dois artefatos gerados no momento da construção de uma aplicação, seja ela web, seja ela web ou um executável, no caso Windows Forms. Então você pode obter, através de um método estático, em tempo de execução, qual que é o assembly que está sendo executado. Obter o seu nome, a sua localização física na máquina, e assim por diante. Nós temos também, a partir da execução, eu posso também saber os módulos, ou seja, saber o que está contido dentro daquele assembly. Tá? Então, o assembly basicamente é composto por um ou mais módulos. Agora, nós temos a classe Assembly Info. O que a classe Assembly Info nos permite? É uma classe que, quando você cria o seu projeto, seja uma biblioteca de classes, seja um aplicativo web, um aplicativo Windows Forms, você terá direito de informar lá. Vamos colocar informações sobre o fornecedor, direitos de cópia, cultura em si a ser empregada, o arquivo de chave para assinatura daquela biblioteca, e assim por diante. Você tem, então, por exemplo, temos duas chaves. Eu posso colocar o nome da empresa e colocar as informações de direito autoral, que serão exibidas no arquivo. Caso você clique com o botão direito sobre o arquivo, em cima de um determinado arquivo, uma DLL, um executável, você consegue clicar com o botão direito, exibir suas propriedades e informar esses dados adicionais. Eu tenho também a classe Type. A classe Type permite o quê? Permite identificar de que tipo é aquela classe. Tratar e fazer uso, por exemplo, em casos onde você tenta imitar o conceito de polimorfismo em um determinado sistema. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a classe Assembly, ou seja, eu posso obter o tipo a partir da classe Assembly, a partir de um módulo, a partir da própria instância daquela classe.
eu posso utilizando o typeof, né, que é uma palavra-chave reservada em C#, para obter um tipo. Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui, a partir da instância da classe pessoa, eu posso obter o tipo daquela pessoa. A partir do tipo, eu posso obter seus métodos, suas propriedades, obter todo o acesso a esse tipo de recurso. Inclusive, invocar dinamicamente esses métodos, ou seja, chamar os seus métodos, chamar as suas propriedades, chamar os seus atributos, alterando valores e assim por diante. Ou posso utilizar a palavra-chave reservada chamada typeof, que significa o quê? Tipo de. Ou seja, me dê o tipo dessa classe que é a pessoa. Então ele vai te dar a instância de um type. Agora, eu tenho também como é que eu faço a obtenção dos dados de uma classe, né? Como é que eu obtenho essas informações? Mais uma vez, eu tenho o typeof, faço uso de typeof, e aqui eu consigo pegar todas as informações que são cabíveis. Então, por exemplo, se é uma classe, se é o nome completo dele, qual o namespace que ele está localizado, o nome, e assim por diante. Eu tenho também, na classe type, um item muito interessante. Toda classe, ela tem membros, né? O que é identificado como um membro? Um método, uma propriedade, um campo, ou seja, um atributo daquela classe. Cada membro é identificado como memberinfo, né? Ou seja, a partir do momento que você acessa todos os membros, eles serão classificados, né, a partir da classe pai chamada memberinfo. Então, o membro ele pode ter um tipo e um nome. Tá? Vamos entender melhor. Então, o membro, o que ele tem aqui? O memberinfo, né, citando alguns exemplos clássicos, a classe methodInfo, assim como propertyInfo e fieldInfo, estendem de memberinfo. Então, eu posso tanto acessar ou executar um membro a partir de memberinfo, instância de memberinfo, ou utilizar os recursos apropriados para cada cenário, onde eu posso ter as informações de um método, as informações de uma propriedade, as informações de um campo. Tá? E aí fazer o uso devido. Então, concluindo, nós temos o uso do namespace de reflection, né, que permite fazer o acesso e execução dessas classes, né, de forma dinâmica. Eu consigo guardar informações e obter essas informações de forma dinâmica. Tá? Lembre-se de sempre utilizar a classe que represente a informação apropriada. Se eu preciso de um campo, fieldInfo. Se eu preciso ter acesso ao método, méthodoInfo. Se eu preciso ter a propriedade, propertyInfo.